Estejam sobre os irmãos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Me sinto imensamente honrado com a oportunidade que me foi concedida pelo pastor desta igreja, pastor Antônio Marcos Paulo de Souza, o convite da irmã Nádia Régia para aqui estar participando desse congresso. Agradeço ao Tiago, que me conduziu lá da Dutra até aqui, e também a Jocelene, que respondeu a todos os meus e-mails, respondendo sabiamente todas as minhas indagações. É uma honra, um prazer, um privilégio compartilhar com os irmãos as verdades que nós encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Louvo esta igreja pela iniciativa de realizar um congresso que, em seu conteúdo, na sua essência, é o resgate da maior escola do mundo, do maior sistema educacional existente no mundo, que se chama a Escola Bíblica Dominical. E dentro do tema, capacitando líderes para uma nova EBD, liderança dinâmica e visionária, eu pedi a Deus que me desse a inspiração propícia para esta hora, e eu convido os irmãos a se colocarem em pé e fazerem o acompanhamento da leitura dos dois textos que servirão de base para a mensagem desta manhã. O primeiro deles encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O segundo texto encontra-se na epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15, quando o apóstolo Paulo escreveu: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu utilizei a versão da NVI. Oremos. Nosso Deus e Pai, quando a Tua palavra mais uma vez é aberta, neste dia que é o Teu dia, nessa igreja que é Tua igreja, que a Ti presta este culto, pedimos que pela atuação contínua do Teu Santo Espírito, nas vidas e nos corações de todos nós, possamos entender a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito complete aquilo que a nós, criaturas humanas, não é possível fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Capacitando líderes para uma nova EBD, liderança dinâmica e visionária. A Igreja de Jesus Cristo, fundada por Ele e continuada pelos seus apóstolos, ela é uma unidade diversificada e ao mesmo tempo uma diversidade e unidade.
Parece um paradoxo, parece uma coisa que não se ajusta, mas essa é a realidade da Igreja de Jesus Cristo. Na Igreja de Jesus Cristo somos um, mas ao mesmo tempo na Igreja de Jesus Cristo há lugar para sermos nós mesmos, para sermos diferentes, para sermos autênticos, porque diante de Deus, Deus nos aceita com a nossa autenticidade. Nesse ambiente de harmonia e diversidade de pensamentos e de ações, muitas vezes esses nossos pensamentos e ações transcendem, vão além dos assuntos ditos eclesiásticos ou teológicos ou práticos característicos da igreja local. Por sermos uma comunidade de santos, nós estamos no mundo, e por estarmos no mundo, nós nos preocupamos com as coisas do mundo que nos atingem. Por isso não é novidade para todos nós que, sobremodo nos dias atuais, na Igreja de Jesus Cristo, nessa unidade diversificada, há lugar para nos preocuparmos com as questões das esferas políticas, sociais, econômicas, financeiras, éticas e morais que atingem o povo brasileiro sobre modo as diferentes esferas políticas, na esfera executiva, na esfera legislativa, na esfera judiciária e atingindo a todos nós, cidadãos comuns, porque somos do mundo e estamos no mundo e não estamos alienados às coisas que nos atingem. Temos indiscutivelmente nos preocupado com as novidades, as notícias e as consequências das diferentes fases da chamada Operação Lava Jato, revelando a incalculável, para mim incalculável, meu cérebro não consegue registrar isso, a incalculável quantia de 200 bilhões de reais que foram roubados dos cofres públicos pelas grandes empreiteiras, pelos agentes públicos, pelos políticos, por aqueles que lá deveriam estar cuidando da vida do povo para nos dar uma qualidade de vida melhor. E como consequência desse descalabro, desse desmando, nós estamos vivendo um momento em nossa nação de declínio econômico, social, político, ético, moral, ameaçados pelo desemprego, ameaçados pela desesperança. Eu não estou aqui preocupado, amados irmãos, em fazer um político com coloração política. Isso é um problema de cada um. Deus nos dá liberdade para escolhermos a facção, o grupo, o partido, os políticos que desejarmos. E não é desse púlpito que vou fazer polêmica, porque não é o meu estilo. Eu estou falando em tese de um problema que nos assola, que nos atinge, e nos atinge em todas as dimensões. Não se pode negar que a Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz federal Sérgio Moro, pelo procurador federal Dalton Dallagnol, a Polícia Federal do Paraná, investigam e comprovam a existência de uma rede de
corrupção que compromete o nosso país diante de nós mesmos e diante do mundo. A mais importante empresa brasileira, estatal brasileira, Petrobras, que já ocupou o 9º lugar no ranking mundial, hoje está lá relegada à 100ª e alguma coisa classificação por causa desses desmandos. Corruptores e corruptos. Até agora a Operação Lava Jato conseguiu recuperar 2 bilhões e 800 milhões de reais desses 200 bilhões que foram literalmente roubados. E um grande passo é que lideranças da Operação Lava Jato conseguiram captar quase 2 bilhões de assinaturas de brasileiros conscientes para que o Congresso Nacional, e aí eu tenho minhas dúvidas, que Congresso Nacional? Para que o Congresso Nacional vote 10 medidas contra a corrupção, que é um exemplo de correto de cidadania. Vamos orar a Deus para que haja uma mudança na estrutura política, na mudança desses políticos, para que esse projeto possa ser realmente votado. Penso eu, que é uma opinião pessoal, que com esse Congresso que está, jamais será votado, porque jamais esses cidadãos que estão lá para nos representar votarão alguma coisa contra eles mesmos, ou a prática que eles impuseram em nosso país. No início de março, nós fomos surpreendidos com uma série de gravações telefônicas entre o presidente, ex-presidente Lula e algumas pessoas, dentre elas a presidente Dilma Rousseff, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e muitos outros políticos. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei espantado, ruborecido, envergonhado com os impropérios. Impropérios significa palavrões que eram ditos de um lado para outro com a maior tranquilidade, sobremodo com referência às coisas corretas que estão sendo feitas pela Operação Lava Jato. E algumas incoerências argumentativas sobre procedimentos jurídicos, sobre a ordem jurídica garantida pela Constituição e pelas leis brasileiras. Acho que parou. E eu vou reproduzir aí o diálogo entre o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente, o ex-presidente da República, Lula. Alô? Meu amigo, querido prefeito, tudo bem? Você não precisa de solidariedade, mas estou ligando para te dar um abraço, dizer que estou contigo nesse absurdo que fizeram com o Senhor na sexta-feira. É um escândalo, uma vergonha. E Lula responde: obrigado, querido. Lula, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal, esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. É uma coisa absurda.
mas eles todos são crentes. Os caras do Ministério Público são crentes, né? E Lula responde: é uma coisa absurda. Uma hora nós vamos conversar um pouco, porque eu acho que eu sou a chance que esse país tem de brigar com eles para tentar colocá-lo em seu devido lugar. Ou seja, nós criamos instituições sérias, mas tem que ter limites, tem que ter regras. E Eduardo Paes diz: não, passou de todos os limites. A gente fica com medo de conversar com as pessoas agora. E Lula termina, lógico, e solta um solene palavrão. O que é que eu depreendo desse diálogo? Mas eles são todos crentes. Os caras do Ministério Público são crentes, disse Eduardo Paes, e Lula retrucou: é um absurdo. Realmente, amados irmãos, nós sabemos que na liderança da equipe da Operação Lava Jato existem alguns crentes. Agora, eles não estão cumprindo a lei porque eles são crentes. Eles estão cumprindo a lei porque é obrigação de cada cidadão cumprir a lei. Mas o que mais me surpreendeu nesse diálogo tosco, de muito baixo nível, é que, ao mesmo tempo em que eu fui tomado de surpresa, de insatisfação, eu fui tomado de alegria, porque pelo menos para todo o Brasil e para o mundo internacional, porque todo mundo tomou conhecimento desse diálogo, pessoas foram reconhecidas como crentes, porque estavam fazendo aquilo que era justo e aquilo que era reto. Lembrei do texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a segunda metade do verso 26, quando em Antioquia, no primeiro século da era cristã, os cristãos foram reconhecidos como cristãos. Notem que o texto diz: durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Vou repetir: durante um ano, reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, reconhecidos como cristãos pela diferença que faziam. Não eram iguais a todo mundo. Quando analisava as incoerências desse diálogo entre o ex-presidente e o prefeito da minha cidade, a minha mente viajou no tempo e eu fui rebuscar nos meus arquivos alguma coisa que eu havia lido há pelo menos há uns 50 ou mais anos atrás. Não encontrei, obviamente, mas encontrei
uma referência na internet. E essa referência diz respeito a uma entrevista dada por John Edgar Hoover. Hoover, de formação luterana, criador e o primeiro diretor, e o foi por 48 anos, do Federal Bureau of Investigation, FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Eu não estou aqui fazendo apologia do FBI, nem passando para os irmãos a ideia de que o FBI é perfeito, mas se trata do aparato policial internacional mais eficiente de todo o mundo, que teve como diretor, criador e diretor por 48 anos, um homem chamado Edgar Hoover. Pois bem, mais ou menos talvez na década de 50, segunda metade dos anos 50, quando a criminalidade infanto-juvenil era muito grande nos Estados Unidos. Claro que nós vamos nos reportar a uma época do passado, o mundo era outro, as contingências eram outras, mas Hoover respondeu a seguinte entrevista com relação à criminalidade. Ele disse assim, agora acertei. Ele diz assim: a criminalidade é uma mancha na América. Ele estava se referindo aos Estados Unidos da América do Norte. A avassaladora onda de imoralidade e crime decorre da danosa substituição da orientação divina à Bíblia pela filosofia materialista. Eu penso que o aumento da criminalidade é resultado do nosso fracasso ao negligenciarmos o ensino da palavra de Deus às crianças e aos jovens, evitando assim que no futuro se tornem delinquentes. E ele cita um exemplo. Por exemplo, está lá um universo que eu não conheço, que universo é esse, nem tem a caracterização, mas deve ser um grupo de delinquentes. Dentre 8 mil crianças e adolescentes delinquentes com idade abaixo de 17 anos, somente 42, de 8 mil, apenas 42 haviam participado de atividades na escola bíblica dominical. E ele continua dizendo: praticamente nenhum dos pais e mães desses 8 mil delinquentes haviam se envolvido regularmente nas atividades da escola bíblica dominical ou das igrejas. E Hoover acreditava, e ele sempre propagou, que o ensino da Bíblia na EBD era a maior arma contra a delinquência infanto-juvenil. E olha que ele estava tratando de um aparato policial que tem 6 mil pessoas e que era corrupto, e ele conseguiu mudar. Cuidava de muitas armas letais, mas ele apostava no poder da arma que está na força do Espírito. Realmente, meus irmãos, quando nós nos defrontamos com declarações de que os meninos da Polícia Federal, esses meninos do Ministério Público, eles se sentem Deus, são crentes, eu quero dizer aos irmãos, porque alguns deles
na verdade, são novas criaturas. Foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus. São pessoas que frequentaram a escola bíblica dominical levada pelos seus pais, e no ambiente de suas igrejas aprenderam o que Jesus ensinou no diálogo com aquele jovem que queria saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Eles aprenderam que Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 19, 18 a 19. Esses meninos criticados e adjetivados de forma sarcástica também aprenderam os ensinamentos que o apóstolo Paulo transmitiu aos crentes de Éfeso na sua epístola, no capítulo 4, 25 a 29, quando Paulo diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia de sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Por isso que os meninos são crentes. Em toda a Bíblia, meus amados irmãos, no Antigo e no Novo Testamento, e na Igreja Apostólica, nós vamos ver que todos se empenhavam para estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática. E a missão da igreja, a missão desta igreja, da igreja a qual nós pertencemos, é exatamente essa: proclamar e ensinar as verdades divinas, cultivar no dia a dia, na vida diária, aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Fazer a diferença significa ser diferente em qualquer situação, em qualquer momento, para que os outros vejam em nós essa diferença. É no exercício da atividade pública, no exercício da atividade profissional, no nosso dia a dia na escola, no nosso dia a dia na universidade e em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que nós temos diferentes dons. Deus nos deu por graça, né? E dentre os dons, ele ressalta a existência do dom de ensinar. Se é ensinar, ensine. Se é ensinar, ensine. Porque isso é exigido de todos nós que fomos lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo fato dessa verdade ter sido uma verdade real, nós constatamos que a igreja primitiva, a igreja inicial, a igreja embrionária, lá de Atos dos Apóstolos, ela foi fiel nos objetivos do ensinamento cristão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17,
nós lemos o que essa fidelidade requer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os meninos da Polícia Federal que foram sarcasticamente adjetivados estavam preparados, estão preparados para o exercício de toda boa obra. Eu não estou aqui dizendo que vão acertar em tudo. Aliás, ontem o juiz Sérgio Moro fazendo uma palestra em Chicago, palestra essa liderada pela Associação de Estudantes Brasileiros dos Estados Unidos. Uma das coisas que ele disse, eu tenho certeza que não sou perfeito em tudo. Em outras palavras, eu poderei cometer erros, mas cometerei erros tentando acertar. Outra verdade, meus amados irmãos, é que a igreja primitiva, ela foi fiel aos conteúdos, isto é, ao currículo a ser ensinado no ensinamento cristão. Em Atos 1, versículo 1, diz assim: este meu livro anterior ao Teófilo, e Lucas estava se referindo ao Evangelho, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está aqui o que nós devemos ensinar, a palavra de Deus. Não precisa sair procurando outras fontes, apesar de outras fontes serem boas e necessárias. Mas o currículo básico da escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, é a palavra de Deus. Por isso é escola bíblica. Outro detalhe: a igreja primitiva foi fiel à qualidade do ensinamento cristão. Atos 18, 25. E a referência aqui é a Apolo, um dos colaboradores da obra missionária. Fora Apolo instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Por quê? Porque fora instruído. Educação cristã, meus amados irmãos, e é essa educação cristã que contribui para que a Igreja de Jesus Cristo cumpra a orientação dada pelo apóstolo Pedro em sua segunda epístola, quando ele exortou os destinatários daquela epístola para que cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e para sempre. Amém. A Igreja de Jesus Cristo tem essa finalidade. Todo esse tempo, toda essa organização, toda essa estrutura, ela não tem finalidade senão contribuir para o crescimento na graça e no conhecimento da palavra daqueles que a ela pertencem. Se não acontecer isso, deixa de ser Igreja de Jesus Cristo. A capacitação dos líderes para uma nova EBD, fruto de uma liderança dinâmica e visionária, tema deste congresso, possui características encontradas exatamente nas Escrituras Sagradas. Eu não consegui encontrar em toda a minha literatura alguma coisa que substituísse as características encontradas na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que metodologias, tecnologias, coisas modernas
mensagens não sejam úteis. São úteis sim, mas são subordinadas, estão abaixo daquilo que a Bíblia nos orienta. Para tanto, a capacitação de líderes para uma nova EBD tem sua autoridade, ela está autorizada, tem sua autoridade fundamentada nas ordens de Jesus aos seus discípulos. E que ordem foi essa? Uma vez Jesus disse aos seus discípulos: dei-lhes vocês algo de comer. O desafio era o pão material, mas Jesus estava fazendo um teste aos seus discípulos naquela hora, dizendo assim: olha, a missão de vocês será dar de comer, mas não exclusivamente do pão material. Aliás, se a igreja se transformasse unicamente em um lugar onde desse de comer do pão material, provavelmente nós teríamos muito mais gente aqui, talvez seríamos muito mais representativos. É preciso dar o pão que perece? É obrigação da igreja? É dever do crente? Nós não podemos ver alguém passando necessidade e fechar os nossos olhos. Não podemos passar ao largo como aqueles que passaram na parábola do bom samaritano. Mas não é só isso. A igreja que faz só isso esquece de alimentar o seu povo do ponto de vista espiritual. Tanto que em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Jesus deu aos seus discípulos um outro desafio. E esse desafio foi para alimentar do ponto de vista espiritual. Portanto, vão, ou ide, em outras traduções, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, mas ele diz lá na frente, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando. Missão da igreja. E a autoridade para ensinar não é pessoal, não é de cada um, foi dada por Jesus Cristo. E notem bem, essa autoridade para ensinar, essa missão, ela é extensiva a todos nós. Alguém pensa: não, mas isso aí é função do pastor, ou é função de quem lidera a educação religiosa, é função do professor da escola dominical. Irmãos, é função de todos os crentes. Nós somos povo escolhido, sacerdócio santo, fomos tirados das trevas e vivemos na luz. Essa é a nossa responsabilidade, andar na luz e fazermos a diferença, porque conhecemos a palavra e temos autoridade para ensiná-la. Agora, para ensinar tem que conhecer, tem que estudar. E para estudar tem que haver quem ensine. A igreja tem que se estruturar para tanto. Capacitação de líderes para uma nova EBD tem seu conteúdo ou seu currículo determinado por Jesus Cristo. Eu já falei isso antes e torno a repetir, porque isso é muito importante. Importante por quê? Tem gente que pensa que para ser moderno, para transformar a sua igreja numa igreja atual, ele dispensa a Bíblia como livro fundamental da escola bíblica dominical e coloca em seu lugar livros até muito bons, mas que na verdade estão tomando o lugar da Bíblia. Tem gente que sabe muito sobre aquele livro, mas não sabe sobre os livros da Bíblia, não conhecem os versículos, não memorizam a palavra de Deus. E como eu sou velho, tenho 72 aninhos, eu sou dos velhos tempos,
frequentando a escola bíblica dominical, estudava a Bíblia do primeiro ao último livro. Está acabando. São termos. Ou são livros sobre alguma coisa importante, atuante, moderna, menos a Bíblia. E o que acontece, meus amados irmãos, se nós negligenciarmos aquele currículo determinado por Jesus? O currículo está lá, Mateus, capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E o que é que Jesus ordenou? É aquilo que foi transcrito para o Novo Testamento, aquilo que Jesus valorizou no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós não podemos abrir mão desse currículo fundamental que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela precisa ser ensinada de forma integral, um evangelho integral, não é um evangelho repartido, onde se estuda e se lê e se detém naquilo que interessa. Infelizmente existem igrejas aí que os estudos se concentram unicamente na forma de arrecadação de dízimos e ofertas, quando a Bíblia é muito mais do que isso. É isso também, mas é muito mais do que isso. Há pessoas que se dizem crentes que não sabem citar meia dúzia de versículos de cor. E lembre-se que Jesus venceu a tentação do inimigo citando a palavra. Não foram argumentos pessoais, não, foi a palavra, como está escrito. E a gente está perdendo essa capacidade nos dias atuais de nos tornarmos diferentes, porque dizemos a todo momento como está escrito. Muitas vezes porque não sabemos como está escrito. Eu não estou abominando aqui a facilidade da tecnologia, né? Que você tem a Bíblia carregada aqui no seu celular. Não, a Bíblia está aqui, está no bolso, mas eu gostaria que ela fosse além do bolso e entrasse no coração. Seria muito mais apropriado, porque nem sempre você vai dispor do seu bolso e nem sempre você vai dispor do seu celular. Escondi a minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Também, meus irmãos, a capacitação de líderes para a nova EBD requer idoneidade e fidelidade ao exercício dos diversos ou diversificados ministérios do ensino cristão. A ênfase aqui está em fidelidade, idoneidade e cumprimento com exatidão daquilo que Jesus ensinou. Notem o que Paulo ensinou a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ele disse o seguinte ao jovem pastor Timóteo: era um rapaz a quem foi dada a responsabilidade de cuidar das igrejas da Ásia Menor. Desafio, mas ele diz assim: ninguém despreze, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ainda ele, aconselhando a Timóteo, no capítulo 4, 7 da primeira carta, ele diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Sabe o que Paulo estava querendo ensinar
a Timóteo que ele fosse fiel àquilo que estava na palavra do Senhor, e não desse muito ouvido a certas mirabolâncias, certas novidades, certas coisas que na verdade acabam distorcendo a verdade bíblica. Fidelidade é se manter junto àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Infelizmente nós vivemos um momento do cristianismo evangélico no Brasil de muita novidade que nada tem a ver com a palavra do Senhor, ou são transposições totalmente incoerentes de práticas veterotestamentárias aplicadas à igreja evangélica de então, unicamente porque elas são midiáticas e dão plateia. Mas se nós formos analisar à luz das práticas da igreja primitiva, a igreja criada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do primeiro século, a igreja da qual a nossa igreja faz parte, nós não vamos encontrar essas práticas midiáticas, essas práticas que trazem multidões, mas não têm o menor significado na igreja cristã. Falta de fidelidade, distorção da palavra, e é isso que não pode acontecer com aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Capacitação de líderes para uma nova EBD requer intimidade com a palavra de Deus e conhecimento bíblico teológico. Não pensem que eu estou aqui advogando que todo mundo que trabalha com educação cristã tem que fazer curso de teologia. Não é isso. Conhecimento bíblico teológico não pressupõe única e exclusivamente que você faça um curso de seminário. Pressupõe que você seja interessado em aprender. E hoje nós dispomos de muitos recursos para aprender. Eu sou do tempo que, quando entrei no seminário em 1963, aliás, nesse ano a minha turma fará 50 anos de formado, eu farei 50 anos de ordenado, e eu e a minha querida esposa faremos 50 anos de casados. Esse é o meu ano, o nosso ano do jubileu, né? Mas em 63, quando entrei no seminário, com 19 anos de idade, para nós conseguirmos comprar um livro que transcendesse a literatura evangélica do Brasil, era preciso encontrar alguém que importasse livro em espanhol, de uma editora norte-americana. Uma dificuldade, meus amigos. Uma dificuldade. Hoje, basta você clicar, está lá na frente da sua tela. Por um lado, isso é um grande benefício, do outro lado, um grande risco. Benefício, porque popularizou. Risco, porque a internet aceita qualquer coisa. Eu tenho tido muita preocupação com as pessoas que se deixam doutrinar por aquilo que ela encontrou na internet, sem sequer levar em consideração a formação teológica, acadêmica, espiritual, vivência eclesiástica, vida cristã de quem está produzindo o material. Infelizmente conheço crentes que são doutrinados pelo YouTube. Eu vi no YouTube, eu vi no YouTube aceita tudo, meu. Tem coisa boa? Tem, mas aceita tudo. Se você quiser botar no YouTube a maior incoerência, ele vai aceitar. E como é que você julga? A Bíblia diz que nós temos que julgar aquilo que nós estamos lendo e aprendendo. É uma conversa com o seu pastor, é uma conversa com a liderança de educação religiosa de sua igreja, é procurando se informar.
de que aquilo que você vai assimilar tenha realmente consistência bíblico-teológica. E aquele que se dedica ao ministério do ensino, ele deve procurar aprimoramento bíblico-teológico a todo tempo. E a igreja deve se estruturar para isso. E eu tenho certeza que uma iniciativa da natureza dessa que estamos participando aqui, nessa igreja, nesse congresso, tem essa finalidade: estruturar-se para que os crentes conheçam a razão da esperança ou da fé que neles existe. Está lá na Bíblia, que nós devemos conhecer a razão da esperança que há em nós. E para concluir, a capacitação de líderes para uma nova EBD tem necessariamente de contribuir para o crescimento espiritual do crente como indivíduo, como pessoa e como coletividade, como igreja. Qualquer atividade educacional da igreja, ela deve ter como foco o crescimento espiritual do crente da igreja. Volto às palavras de Paulo ao jovem Timóteo, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas: confie-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Sabe o que é isso? Transmissão de conhecimento, transmissão de experiência. Eu aprendo, mas não retenho esse aprendizado cristão só para mim. Eu não devo crescer sozinho, eu preciso crescer na relação com os meus irmãos que fazem parte da comunidade dos santos. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é multiplicadora. Nós fomos alcançados pela graça salvadora, mas não temos que reter essa graça conosco. Ela não é propriedade nossa, ela nos abençoa e temos a obrigação de abençoar a outros, levando a palavra através da evangelização, e depois de evangelizado aquele que nós evangelizamos, fazer com que ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os primeiros apóstolos tornaram-se mestres, professores, e notem, meus irmãos, alguns deles eram iletrados. Cultura naquela época era coisa muito rara, mas pelo poder do Espírito de Deus, eles se tornaram grandes mestres. Eu tenho na minha experiência pastoral o exemplo de alguns irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar, ou de fazer uma escola pelo menos de 4 anos primários. O pai da minha esposa. Outro foi diácono da primeira igreja batista de Ipanema, da qual fui pastor, o irmão Merites Teixeira, um ícone do Evangelho. Sábio pela força do Espírito. Ambos sábios pela força do Espírito. A classe de escola bíblica dominical do irmão Merites Teixeira, na primeira igreja batista de Ipanema, era a mais concorrida. E algumas vezes eu me assentava lá para aprender com ele. Sabedoria que vem do alto. Consciência de que, não obstante as limitações literárias e acadêmicas,
o poder do Espírito lhe dava condição, tanto a seu irmão Merides, ao meu sogro, para serem mestres e professores, instruir a muitos, ganhar a muitos para Cristo, pela ação do Espírito de Deus. Capacitar-se adequadamente para o exercício do ministério do ensino cristão depende da resposta de cada crente. Só o crente individualmente vai responder a esse desafio de Jesus para ir por todo mundo e ensinar. Responsabilidade individual, mas responsabilidade para toda a igreja. A capacitação de líderes para uma nova EBD, ela está, obviamente, fundamentada na autoridade e no currículo que foram dados por Jesus. O exercício do ministério educacional requer fidelidade à palavra de Deus e a capacitação permanente, resultando assim para o crescimento da Igreja de Jesus Cristo. E que o Espírito de Deus complete aquilo que a nós não foi possível fazer, mas pelo Espírito de Deus é possível fazer. E que sejamos desafiados a sermos servos leais e dedicados. Amém. Pastor, nós só temos a agradecer. Muito bom a importância da escola dominical. Gostaria de chamar a Marta aqui só um momento, pastor, trazer uma pequena lembrança para o senhor da nossa igreja, para que o senhor lembre o quanto o senhor contribuiu com a nossa igreja nesse dia, e com certeza vamos praticar, né? A gente veio falando desde ontem sobre a importância da escola dominical, sobre método, conteúdo, sobre tanta coisa boa, e hoje a gente viu o quanto isso é importante, o reflexo, né, dessa aprendizagem dentro da igreja se refletindo na sociedade. Pastor, é uma lembrança nossa para o senhor. A irmã Marta está aqui para entregar, e eu gostaria que você estivesse orando também, agradecendo pela vida do pastor. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos muito, Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu tem falado conosco. E queremos colocar no teu altar de graça a vida do pastor Renato, a vida da sua esposa, que vieram até aqui, Senhor. E o teu servo se dispôs, Senhor, a compartilhar conosco tudo aquilo que tu tem dado para ele, esse conhecimento. Ó Pai, obrigado, obrigado, continue dando forças ao teu servo, abençoe o seu ministério, abençoe sua família. Obrigado, Senhor, porque são 50 anos, ó Deus, na tua presença, Senhor, com a tua serva. Ó Deus, que o seu ministério continue sendo abençoado por ti grandemente, rica e poderosamente. Ó Deus, derrame sobre a vida do teu servo a tua unção. É o que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso congresso e é muito bom. Eu não vou falar que pena que não veio muita gente, que pena. Eu vou falar que bom que você esteve aqui, que bom que você veio, que bom que você tem vontade de aprender, que bom que você quer crescer, que bom que você quer fazer o reino do Senhor crescer, que bom que você quer colaborar para que nós, nossos filhos e aqueles a quem nós vamos ensinar, porque nós aprendemos que nós somos professores onde quer que estejamos da escola dominical. Que bom que nós vamos colaborar para o crescimento dessas pessoas. Que bom que nós vamos colaborar para que outras pessoas venham a ser também exemplo na sociedade. Eu estava ali falando com o Wander estava ontem, quando eu vim de manhã e deixei todo mundo em casa, ele falou assim, mas você precisa mesmo ir? Porque eu trabalho todo dia, o dia todo, chego em casa à noite, tem pouquinho tempo para as crianças, e sábado é o nosso dia de acordar e fazer bagunça na cama, como eles dizem. E aí eu vim, deixei eles na cama e vim. De tarde o Wander veio. E aí ele começou a assistir a palestra, ficou por aqui, ele começou a gostar do negócio.
E aí quando foi hoje que o pastor Renato, primeiro a irmã Márcia, depois o pastor Renato, ele falou, gente, mas é bom mesmo, né? Falei, tá vendo como é bom mesmo? Às vezes a gente acha assim, mas eu não sou professor da escola dominical, pra que eu vou lá? A gente aprende, irmãos. A gente teve a oportunidade de ter um congresso na nossa igreja com pessoas maravilhosas para nos ensinar, pessoas que estão por aí pelo Rio de Janeiro, alguns pelo Brasil, ensinando. Nós estivemos aqui em Jardim Balsa. Lembra quando fala assim, o que pode vir de Nazaré? E o que pode vir de Jardim Balsa? Muita coisa boa, porque nós estamos aqui para aprender e nós trouxemos pessoas para nos ensinar. Acho que todo mundo sabe que Wander e eu somos fotógrafos. E a gente participa de um congresso anual em São Paulo. São 3 dias de congresso. A gente começa às 8 horas da manhã, a gente senta lá. E a gente sai por volta de 6, 7 horas da noite. É a hora que a gente vai embora. A gente fica 3 dias sem os nossos filhos. A gente paga, não é barato, a gente está pagando desde outubro o nosso congresso. A gente tem que pagar a hospedagem, a gente tem que pagar a alimentação, a gente tem que pagar o transporte, além do congresso, e a gente vai. Sabe por que a gente vai? Porque é importante para a gente. A gente gosta disso e a gente sabe que o que a gente aprender lá vai fazer a gente crescer e vai nos tornar profissionais melhores. E por que a gente não vem aqui? Gente, o valor da inscrição foi irrisório, né? A gente teve pessoas aqui de peso, a gente teve pessoas aqui com muito potencial para falar para a gente. Foi pertinho da nossa casa, a gente não precisou gastar. Talvez alguns aqui, alguns irmãos que vieram de outra igreja, gastaram ônibus, né? O dinheiro da passagem do ônibus. A gente teve até alimentação ontem, ainda teve hoje cafezinho, e a gente tem tanta coisa boa, a gente precisa aproveitar. E a gente precisa dar valor ao que a gente tem. Tudo que a gente ouviu aqui ontem e hoje, a gente precisa colocar em prática. Eu gostaria de chamar aqui à frente os irmãos que estiveram aqui ontem, todos, irmãos de outra igreja, os irmãos da nossa igreja, que fizeram a inscrição lá, então vieram participar do congresso. Gostaria que vocês viessem aqui à frente. Ontem, de repente alguns nem sabiam. Você que não pôde vir ontem, participou hoje e está crescendo também. Mas nós gostaríamos que essas pessoas estivessem aqui na frente, porque eles estiveram aqui ontem o dia inteiro aprendendo, estiveram aqui ontem ouvindo. Tenho certeza que algumas coisas que foram faladas a gente fica pensando, né? E olha, acho que eu vou fazer, se eu vou dar ideia para aquela irmã da igreja, eu vou falar com aquele irmão lá, né? Então nós queríamos entregar um certificado para vocês do curso, dizer para vocês, parabenizá-los. Tinha um grupo de irmãs aqui do Gladys, Texas, que elas tiveram que se retirar, talvez tenham tido alguma programação na igreja dela, mas tiveram outras pessoas aqui conosco. Muito obrigada pela vida de vocês. Eu sou muito grata a Deus, porque vocês se dispuseram a estar aqui ontem, o dia todo, hoje também com a gente. Aqueles que não são da nossa igreja, sintam-se bem-vindos, voltem quando quiser, as portas estão sempre abertas para vocês. Quando tivermos outros congressos, outros seminários, estaremos avisando a vocês. Parabéns pela disponibilidade de vocês, porque eu sei que do jeito que para mim foi difícil, para vocês também é. E o sábado é o dia do cabelo, da unha, da casa, da faxina, de um monte de coisa, né? E a gente tirou para estar aqui. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando grandiosamente a vida de cada um de vocês, os irmãos que estiveram nos ajudando no som, na cozinha, em todos os lugares. Muito obrigada pela vida de vocês também. Pastor Marcos já desceu? Já, Pastor Marcos? Sobe aqui, pastor. Para quem não estava aqui quando o pastor falou, gente, ele participou, tá? Só que ele estava dando aula em cima para Casados para Sempre. Somos muito gratos a Deus pela vida de todos. O nosso pastor, que é aquele que sempre nos estimula a aprender, né? Nós temos um pastor que gosta de ensino. Nádia, que teve aí o tempo todo, foi ela que idealizou. Pastor, eu gostaria que o senhor estivesse orando, finalizando o nosso seminário. Antes de orar, eu quero agradecer a presença de todos que apoiaram o trabalho. Pastor Renato Zambroschi, com a esposa, o irmão Márcio Companhia, os demais
preletores que estiveram aqui, os alunos que realmente estiveram no dia de ontem e hoje. Um abraço aos pastores, muito obrigado. Que a semente que foi lançada, elas possam crescer, germinar, que vocês sejam bênçãos na vida dos liderados, na vida da igreja e na vida dos pastores. Eu quero agradecer mesmo, no fundo do coração. Muito obrigado, vocês confiaram. Vamos orar. O irmão Severino, cadê o Severino? Eu sempre aprendo com aquele irmãozinho lá, o Severino. O Severino, ele estava aqui inquieto. Ele, pastor, eu não ouvi à noite. Foi lá em cima. Pastor, não convidaram para levar o dízimo lá. Ele foi lá na sala, entregou o dízimo. Eu orei por ele. Aí consegui colocar aqui no gasofilácio. Então, se você também trouxe a sua oferta, seu dízimo, você não precisa trazer agora, não. Deixa aí, Roberto, deixa aí. No final do culto, você vem aqui e coloca, tá bom? Pastor Renato, muito obrigado, tá bom? Tenho boas referências ao senhor, ao seu ministério ali na Unigran Rio. Que Deus continue abençoando. Eu fui formado ali naquela instituição, não no Unigran Rio, mas na época do pastor Jari Chaves de Menezes, a irmã Evangelina, aquela turma docente fantástica. Irmã Márcia, a senhora é um ícone também na educação. Eu tenho 11 anos de ministério, eu estou caminhando, eu estou crescendo ainda. Eu olho para vocês e me espelho muito em vocês, me espelho na caminhada de vocês. Eu tenho me empenhado, eu tenho me dedicado, eu tenho estudado, para que um dia eu possa caminhar no mesmo caminho que um dia vocês caminharam. Porque eu sei um dia, pastor Renato, que o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar. Mas talvez, antes de Jesus voltar, o Senhor tenha um encontro com Ele, e o seu lugar vai ficar vago. Quem vai substituir o Senhor? É essa juventude que está chegando, Márcia, que vai assumir o seu lugar. Então, um grande líder é aquele que forma outros líderes, como Moisés formou Josué. E eu me espelho muito em vocês. Não tive o prazer de sentar, de comer desse alimento que vocês servem ainda, mas eu tenho certeza que durante essas convenções, esses eventos, um dia eu vou poder sentar. Porque quem não sabe ouvir, não sabe ensinar. Todo líder que não é disciplinado para sentar, para ouvir, para aprender, ele fala por si só. Mas quando você para sentar, para ouvir pessoas, você cresce como gente e você cresce como discípulo. Eu falo isso com muita alegria, muita alegria. Ontem Deus me deu a honra de levar a Rai Godoy em casa, de buscar a Rai Godoy em casa. Foram 2 horas de aprendizado no carro com a Rai. Foram 2 horas de aprendizado. E no final ela falou assim: pastor, você passou no meu teste. Aí eu falei: você estava me testando o tempo todo, né? E eu falei: pois bem, você passou no meu teste também, Rai. O grande lance dessa vida é que a todo tempo Deus está nos testando. São pequenas coisas que Deus confere nas nossas mãos para fazer. É o teste de Deus. Deus não te testa por coisa grande, né, pastor? Deus, ele testa a nossa fidelidade por coisas mínimas. Porque se você for fiel naquela coisa mínima que Deus te deu, Deus fala assim: agora eu posso te colocar diante de coisas maiores. Porque você foi fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Talvez você não tenha outra oportunidade de ouvir o Renato Zambrotti, o pastor Renato e a Márcia Comanis. Talvez a agenda deles não vai bater com a tua agenda. Mas esse é um momento histórico na sua vida. Essa igreja recebeu um príncipe e uma princesa na manhã de hoje. 2 anjos que o Senhor enviou. E o conteúdo que vocês receberam vai fazer uma baita de uma diferença. Eu quero pelo menos terminar o culto ao lado desses homens aqui, desses 2 ícones aqui, para ver se eu pego um pouquinho dessa unção. Vem com a sua esposa, pastor, aqui para cima. Vem para cá, Márcia. Vem para cá, Nádia. Eu quero terminar esse culto com vocês aqui do meu lado. E aí eu vou pedir para alguém tirar uma foto para me guardar de lembrança. Eu do lado dele, pastor Renato, a sua esposa. Esposa de pastor é um problema, não tem nome, né? Mas a gente tem que dar nome à esposa. Outra mulher fala que eu já ouvi falar muito. Deus abençoe a senhora. Bate aí, deixa eu largar o microfone, que essa é uma relíquia.
Eu sei que muitos gostariam de estar ao lado dessas pessoas. Mas existe aqui nessa manhã alguém muito mais especial do que o pastor Renato, alguém muito especial do que a Márcia. Jesus está aqui. E o grande lance é que você está ao lado de Jesus. Isso faz a diferença na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar, agradecendo pelo fato de Jesus estar aqui entre nós e em nós através do Espírito Santo. Ele colocou a mão no meu ombro agora. Eu me lembrei do momento em que Moisés chegou para Israel e colocou a mão no ombro de Josué e apresentou para Israel um novo líder. O fato de Moisés colocar a mão no ombro de Josué, ele estava conferindo autoridade, estava dizendo para Josué e para o povo: pode confiar nesse cara. Você que não me conhece, não sabe nem quem eu sou, né? Nesse universo de milhões de pessoas e pastores, você é mais um moleque falador que muitos poderiam falar. Eu digo uma coisa: pastor não tem cara, pastor tem que ter coração de pastor, porque tem um monte sem vergonha, pilantra, que fala bonito, é bonito por fora, mas por dentro é um sem vergonha, não tem coração de pastor. E nós temos um bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Nós não poderíamos terminar esse congresso sem exaltar o nome de Jesus, ele que deve ser exaltado aqui nessa manhã. Grandioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. É uma honra para todos nós, como membros de Jardim Glaucia e igrejas que estão aqui conosco, representadas, ó Pai, por esses líderes que deixaram as suas regiões para receberem a Tua palavra. Pai, é uma honra, e que o Senhor possa nos conceder outros momentos como esse, de poder ouvir a irmã Márcia, o pastor Renato, conhecer a irmã Elda, ó Pai, pessoalmente, conhecer, ó Pai, os meus irmãos que vieram aqui tão com o coração aberto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente entre nós. Obrigado, ó Pai, porque o sucesso do evento não está na quantidade, mas naquilo que o Senhor fez, ó Pai, em cada vida que adentrou aqui. Talvez não tivéssemos, ó Pai, não tenhamos aqui o número de pessoas que gostaríamos que tivéssemos, mas esse momento de hoje é único, não vai se repetir, porque todas as palavras aqui não caíram num solo infértil, improdutivo, mas caíram num solo fértil, ó Pai, e está produzindo cada semente. Obrigado pela vida do pastor André, do pastor Edson, da irmã Ruth, da irmã Rai Godoy. Obrigado por essas pessoas valorosas que o Senhor separou para estar neste tempo aqui no Glaucia. Obrigado pela vida da Fernanda, da Nádia, da Joselânia, ó Pai, que trabalhou em todos esses convidados, pela vida das pessoas que trabalharam na cozinha, na introdução. Pai, muito obrigado, porque o Teu nome foi glorificado, e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e podemos erguer, ó Pai, a nossa cabeça e dizer: missão cumprida. Muito obrigado, Pai. Leva-nos guardado, protegido pelas Tuas mãos. Sustenta o pastor Renato no seu grande desafio em manter a Universidade Unigran Rio, no curso de Teologia, ali capacitando, vocacionado. Abençoa o Teu filho, ó Pai, dê a ele sabedoria, que ele possa ter um retorno para a sua casa, ao lado da sua digníssima esposa, guardados e protegidos pelas Tuas mãos, e que, se for da Tua vontade, Deus, o Senhor vai me dar uma oportunidade de poder ouvi-los, ó Pai, ministrando ao meu coração. Que agora, no amor de Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a Igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra, e a Igreja de Cristo aqui no Jardim Glaucia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Você querendo depois vir dar um abraço nessas pessoas maravilhosas aqui na frente, você pode fazer isso. Pastor Renato, muito obrigado. Uma honra. Gente, assim nós nos despedimos.